Meu nome é Núbia Maria Gomes Esteves, sou professora de Geografia e História, atuo na educação há mais de 30 anos na rede estadual de São Paulo, sendo 22 deles na rede municipal. Sempre tive grande interesse pela história e pela cultura africana. Há cerca de 20 anos participei de uma formação no Museu Afro, e esse período foi, assim, um marco na minha trajetória. Um ano de descoberta que despertou ainda mais a minha vontade de aprofundar os estudos nesse campo. Desde então, não parei mais de estudar e pesquisar sobre o tema. Nos últimos anos, eu desenvolvi uma atenção especial aos estudos sobre a branquitude e a vida e obra do poeta Solano Trindade, referências que têm orientado minha prática pedagógica e o meu compromisso com uma educação antirracista. A escravidão, ela deixou marcas profundas na história, na cultura e na memória da população negra do Brasil. Milhares de africanos foram trazidos à força, arrancados de suas terras, sua língua, crenças e modo de vida. Chegando aqui no Brasil, eles enfrentaram violência, desumanização e a proibição de expressar suas tradições, sua cultura. Apesar disso, eles resistiram, reinventaram sua cultura por meio da oralidade, da música, da religiosidade e da coletividade. Essa herança é a base da cultura brasileira, mesmo que muitas vezes não seja reconhecida, quase sempre não é reconhecida. A maior consequência da escravidão, além da desigualdade, é a invisibilidade histórica. A contribuição negra foi silenciada nos livros, nos espaços de poder e até na memória das cidades. A cultura negra vive e pulsa, mas ainda precisa lutar para ser vista, respeitada e valorizada como parte essencial na construção do Brasil. A segunda pergunta seria já mais adentrando um pouco ali da presença asiática. A gente queria saber como que ela se relaciona com essa ausência da memória negra do bairro, né? Por que essa história ela foi sendo apagada com o passar do tempo? O bairro ali da Liberdade, ali em São Paulo, foi historicamente um local de grande presença negra. Antes da presença negra, ele foi um bairro de presença indígena e depois um bairro de presença negra ali naquela região. Então, quando eu falo indígena, porque eles também foram invisibilizados, né? Porque não tem nada de indígena ali, né? Inclusive palco de enforcamento públicos de pessoas escravizadas. Quando você sai ali da estação, ali aquele pedaço ali, era um lugar que enforcava as pessoas, né? Tem até um caso bem interessante do Chaguinhas. No entanto, com a chegada da imigração asiática, no século XX, a imigração japonesa, principalmente, né, a imigração japonesa, o bairro passou por essas transformações urbanas, passou por essas transformações culturais, econômicas. A presença asiática foi valorizada e ela virou um marco turístico do bairro, né? Enquanto a memória negra foi sendo apagada, foi sendo escondida. E essa exclusão se deu pelo racismo estrutural, que preferiu esconder o passado da escravidão e não conheceu a importância da população negra naquele território, né? Só que ela surge, né? Ela aparece, né? Quando cavaram para fazer o metrô naquela região, há muitos anos atrás, eles esconderam algumas coisas, né? E aí tinha uma casa bem do lado da igrejinha ali, tinha uma casa bem do lado, que eles derrubaram aquela casa para fazer um shopping. Por incrível que pareça, era um japonês e um
chinês, eram acho que um japonês e um chinês, a negociação foi entre eles. E aí encontraram 7 ossadas, depois encontraram mais 2, e aí tiveram que embargar a obra, porque no Brasil o que fica, o que está você compra a parte superficial, você compra o solo. O subsolo não é seu, o subsolo é da União. E aí embargaram essa obra, e a partir daí várias instituições, várias pessoas começaram a lutar para que esse shopping não seja mais construído, né, e que ali seja construído um memorial, esse memorial para trazer, né, essa memória das pessoas que vivem ali. Inclusive, eu estava lendo uma vez que, acho que, não sei se estava lendo, se foi uma vez que eu fui para lá, que eles estavam querendo pegar a terra da região e fazer aquele taipa de pilão, sabe? Aquela terra socada e fazer as amarrações de madeira e cobrir fazendo as paredes. E aí tem um grupo aí que não aceita, porque diz que é terra sagrada, mas enfim, apareceu. Então, esse bairro da Liberdade, que historicamente foi uma grande presença negra, e hoje a ideia não é expulsar a população asiática de lá. Não é essa a ideia. Agora vamos fazer a mesma coisa, né? Invisibilizamos toda a população negra e escondemos. Agora a gente vai expulsar a população asiática. A ideia dos coletivos não é essa. A ideia é que há uma convivência, que tem a população asiática lá, mas que essa população negra que viveu lá apareça também. Show de bola, Rubio. Eu acho até interessante também você ter falado um pouco ali mais da parte dos indígenas também. Eu lembro que a única coisa que eu achei relacionada a isso, quando a gente, né, o nosso grupo foi lá, foi no pátio do colégio, um quadro assim que já tem na entrada, da passagem antes da parte indígena, aí passando para a parte negra e depois para a parte da cultura asiática, meio que fazendo um degradê, assim. Se você quiser, eu posso até comentar mais um pouco sobre a parte indígena. Se quiserem, né? Senão a gente pode continuar. Se todo mundo tiver de acordo, a gente pode concluir a terceira pergunta que eu vou fazer agora, e aí a gente também quer saber mais um pouco, sim, sobre a parte indígena. Tá bom. Tá, então, já casando com a terceira pergunta, eu gostei também dessa parte que você falou, que o intuito não é recuperar ali uma cultura já sobrepondo a que estava anterior, mas sim fazer como se fosse uma comunhão. E na sua percepção, quais ações poderiam ser tomadas para poder recuperar e valorizar essa memória negra, né, no espaço onde ela foi historicamente silenciada, no bairro que a gente está falando atualmente? Para recuperar e valorizar ali a memória negra, eu acho que, primeiro, o que está acontecendo, né? Porque quem começou com todo o movimento foi a sociedade civil, e não o poder público, né? Foi a sociedade civil que começou a pressionar a recuperação daquele lugar e a importância daquele lugar. Então, eu acho que é essencial investir em educação antirracista, que traga a verdadeira história dos territórios. Isso que vocês estão fazendo é muito importante, né? Isso, vocês já estão conhecendo a história, né? Então, vocês já estão conhecendo a história, vocês podem passar por lá e, quem sabe, né, entrar num desses movimentos, fortalecendo desses movimentos, porque vocês estão conhecendo a história, né? E vocês conhecendo a história, de uma maneira ou de outra, uma hora vocês passam para frente, uma hora vocês vão para lá, ali no bairro japonês, aí vocês já contam para alguém o que está acontecendo isso. Então, a educação antirracista, primeiro, é essencial. É essencial. E, além disso, criar e fortalecer iniciativas culturais negras ali na Liberdade, né? Que isso já está acontecendo, como centro de memórias e exposições. Então, lá fazer aquele centro de memória, de exposições, placas históricas, arte pública, eventos,
até projetos escolares, né, para fazer essa caminhada. Primeira vez que eu fui ali que conheci a história foi com uma caminhada de um grupo, fugiu o nome deles, mas depois eu lembro, de um grupo que faz essa caminhada ali pelo centro de São Paulo, mostrando é uma caminhada negra que eles fazem, então, tá quase vindo o nome. Foi a primeira vez que eu conheci ali, então, que os eventos, os projetos escolares que ocupam esse espaço, né, pode devolver a visibilidade às raízes negras do bairro, fazendo isso. Também é importante ouvir as lideranças negras locais, apoiar os coletivos, incentivar políticas públicas que reconhecem e promovam a presença negra como parte essencial da construção da cidade, não só dali, mas parte da cidade, porque, como eu falei, eu andei ali tudo, então, muita coisa, André Rebouças, ali naquele centro, várias coisas fui conhecendo. A história do Chaguinhas, né? É um capítulo importante da memória negra e da resistência no Brasil, especialmente ligada ao bairro da Liberdade, em São Paulo. Então, é isso, né? Primeiro, a educação e promover esses encontros, esses eventos, esses centros, essas exposições, placas, para mostrar o que foi aquele lugar, porque a gente sai ali no bairro da Liberdade, a gente não tem a mínima ideia que ali foi um lugar de enforcamento. Não, com certeza. Eu mesmo, eu não tinha ido no bairro da Liberdade ainda, mas a ideia superficial que eu tinha, assim, sempre, o bairro japonês, bairro japonês. E é incrível que quando a gente vai estudar também, a gente vai ver alguns documentários, algumas coisas, o tanto de gente falando que até pessoas mesmo que moravam lá não sabiam da história. Tinha gente que passava todo dia pela a rua, em frente à igreja, e não se imaginava que estava passando ali por cima, onde era o cemitério, né, que ficava naquela região. Sim. Mas eu sei que também, apesar disso, a gente também teve algumas conquistas, né, que você até citou no início, que foi a retirada das lanternas, não foi isso? Eu queria Foi. que você explicasse para a gente mais um pouco também, só para a gente ter uma ideia dessas histórias de sucesso que estavam acontecendo, que estão acontecendo, né, de recuperação. Então, como eu disse, a sociedade civil tem alguns grupos que começou primeiro, acho que com 3 ou 4 mulheres, né, a história delas, quando perceberam que tinha, acho que foi em 2018, 2018 foi um ano antes da pandemia, né? 2018, elas começaram com esse projeto, começaram a discutir isso, porque eles queriam fazer umas outras demolições, e elas começaram a falar que isso seria um problema, que poderiam também, como é que fala? Não derrubar, mas, fugiu a palavra, poderiam danificar a igreja, e, enfim, e aí elas começaram esse projeto, e esse projeto foi crescendo, hoje tem até uma música bem interessante, que foi feita, essa música, muito antes de 2018, depois eu posso passar a música para vocês, falando dali da região, né, falando dessa importância ali da região. E hoje tem vários coletivos ali fazendo um trabalho, e agora eu fiquei sabendo que entrou um grupo, um coletivo, reivindicando também a presença indígena original daquele lugar. Então, eu estava vendo quem eram essas pessoas, né? Então, ali, vou só dar uma contextualizada. Antes da chegada dos colonizadores portugueses, a região que hoje fica ali, aquela região do bairro da Liberdade, era habitada por povos indígenas, especialmente dos troncos Tupi-Guarani e
como os Guaianás e os Tupiniquins. Eles viviam ali naquela região. Esses povos ocupavam a margem dos rios, porque ali era uma região de muitos rios. Eles caçavam, pescavam e tinham modos próprios de organização social, né? Espiritual, com a natureza, tudo. Então, com a invasão, violência, apagamento, né? Com a colonização, os indígenas da região foram vítimas de violência de escravidão, como os indígenas do Brasil inteiro. Expulsão e doenças trazidas pelos europeus, que acabaram dizimando uma quantidade muito grande, outros foram expulsos, e muitos foram forçados a entrar nas missões religiosas ou fugir para áreas mais distantes dali. E essa urbanização acelerada de São Paulo, urbanização acelerada e o crescimento de São Paulo contribuíram para o apagamento físico e simbólico da presença indígena ali. Tanto que a gente não vê presença nenhuma, né? Assim, a gente vê um pouquinho da presença negra, mas a presença indígena foi totalmente apagada, totalmente silenciada. Então, foi uma memória silenciada. Hoje, quase não há um marco visível da história indígena na liberdade, assim como aconteceu com a população negra. Então, a memória indígena foi apagada ou ignorada, né? Os nomes dos povos, os caminhos ancestrais, as práticas culturais, espirituais foram substituídas por narrativas centradas no colonizador, o colonizador falava, e mais tarde a imigração asiática. Então, a questão indígena hoje, embora o bairro da Liberdade ele não tem atualmente a presença indígena significativa ali, as questões indígenas ainda importam para a cidade. Grupos indígenas vivem em São Paulo, muitos em condições de vulnerabilidade, buscando manter suas culturas vivas, mesmo em contexto urbano. Há uma luta por reconhecimento deles, demarcar territórios, acesso à saúde, educação, sabe? E respeito à identidade indígena. E alguns espaços culturais e educativos começa a resgatar a visibilidade e a presença como parte fundamental da história de São Paulo, e é o que esse grupo está tentando, né, que já que vai estar fazendo um trabalho para visibilizar a população negra daquele lugar, então, antes da população negra chegar ali, tinha a população indígena. Então, a mesma coisa que você falou, né, o que pode se fazer? Criar um marco de memória indígena no espaço urbano, mesma coisa, placas, centros culturais, nomes de ruas, né, podia colocar o nome de ruas ali, incluir a história indígena nos currículos escolares, que, quer dizer, faz parte do currículo escolar, mas ela não é muito bem, ela não é falada, e apoiar os coletivos urbanos, escutar os protagonistas indígenas, que construíram a história da cidade e que, ao longo da medida que a cidade foi crescendo, foi higienizando a cidade, foi invisibilizando, tanto que o bairro Higienópolis tem esse nome porque foi uma higienização da cidade, né? Tirar a população negra dali. Então, e não foi em vários espaços. O Lago da Batata, ali onde fica o Memorial da América Latina, que era o Largo da Banana. Então, todos esses eram espaços negros. Esse do Higienópolis eu não sabia, não. Oi? Do Higienópolis eu não sabia. Higienópolis, sim, sim. Você vê, é um bairro, hoje é um bairro branco, né? Um bairro rico. Mas foi isso. Tanto que acho que o nome Higienópolis é exatamente isso, né? Foi uma higienização do bairro. Não, certinho. Aí, por último, a gente gostaria que você concluísse e deixasse uma mensagem para todos aqueles, né, que vão assistir esse vídeo. Eu acho bacana o trabalho que vocês estão fazendo, sabe? De falar dessa região. Eu até fiquei curiosa por que vocês escolheram essa região. Pô, por que vocês escolheram essa região? Posso tentar responder? Sim. Por favor. Então, foi o seguinte,
Há um tempo atrás, a minha avó eu tenho família indígena e a minha avó, ela casou com um europeu, né? E a minha família tem muita influência. A parte da família do meu pai, ela é toda negra e a parte da família da minha avó, ela é indígena. Então, eu tive muita influência dessa questão por ela gostar desse conhecimento, gostar de frequentar a igreja e por ter vivendo muito com essa questão de uma família católica, ela teve muito conhecimento de diversas áreas de São Paulo e de igrejas de São Paulo. E entre essas igrejas, por conhecer parte dessa história das pessoas que viviam ali anteriormente, ela me citava muito. Então, ela falava muito da importância daquele lugar para ela, de como ela via aquele lugar. E isso, para mim, criou uma admiração por conhecer a história. Eu adoro história, eu tenho vontade de fazer museologia. Então, eu acho que ali é uma área de conhecimento muito ampla. E quando surgiu a oportunidade de tratar sobre cultura e falar sobre cultura de um lugar que tratou sobre pessoas que puderam ser antepassados meus e de uma história que é muito ampla para o contexto da criação do estado de São Paulo e assim se segue, eu achei muito curioso, sabe, de procurar, entender. E o grupo também olhou esses aspectos e gostaram do tema e assim a gente foi em busca da pesquisa. Eu coloquei mais pertinho assim, parabéns, parabéns. Então, parabéns pelo trabalho, né? Porque. Espera só um pouquinho aqui que eu estou meio perdida aqui. Aí. Parabéns pelo trabalho. Eu acho assim bacana a história da sua família e de vocês conhecerem esse espaço. E é isso que é importante para a gente começar a tirar, a visibilizar as pessoas. Então, eu parto do princípio que começa pela educação e pelas histórias, né? Pelas histórias antigas e quando a primeira coisa que vocês fizeram foi ir lá, né? Acho que foi isso que você falou, foram lá, foram visitar, foram perguntar, saber da história. Ela trouxe a história da família. Então, eu acredito que é assim que a gente vai, vai começar a visibilizar as pessoas, a combater o racismo. Gente, eu vou morrer, vocês vão morrer, todo mundo, os filhos de vocês, os netos de vocês vão morrer, e a gente não vai ver o fim do racismo, né? Porque para que a gente consiga, porque o racismo não é no Brasil, o racismo é no mundo, né? E, e no Brasil, principalmente, o racismo, ele é algo viável, né? Porque quem deve lutar contra o racismo é quem criou o racismo. Quem criou o racismo foram pessoas brancas. Então, pessoas brancas têm que lutar contra o racismo. Não são as pessoas pretas que têm que lutar contra o racismo. E as pessoas brancas, elas têm privilégios, né? E ninguém quer perder privilégios, né? Então, mas eu acredito que isso é possível. Então, isto da história negra indígena na liberdade é mais que um olhar para o passado, né? É abrir os olhos para tudo o que foi silenciado, é entender que onde hoje há lojas, metrôs e turismo, houve enforcamento, houve expulsões, resistências e vidas que lutam para existir. Vocês estão fazendo algo poderoso, resgatando vozes que foram caladas, reconstruindo pontes com que a cidade tentou esconder. É um ato de coragem é um ato de coragem e de reparação, né? Que esse estudo desperte em vocês não o conhecimento, não só o conhecimento, mas empatia. Empatia, senso de justiça, de orgulho, porque a liberdade verdadeira não se constrói escondendo feridas, né? Mas encarando a verdade e honrando o que veio antes. Então, essa é a mensagem que eu deixo para vocês, que
que desperte isso em vocês, não só conhecimento, mas empatia, e que é algo poderoso que vocês estão fazendo.